Pronto, o Diderot chegou, agora a gente vai começar. Boa tarde, queridos alunos, queridas alunas, na reta final do semestre 2020.1. Vá-se embora e não volte, não. Que é isso? Quem é que está transmitindo aqui para mim? É o Derote, é? O Diderot, tu quer apresentar o quê, Diderot? Conta aí. Eu acho que foi sem querer. Tá gravando. Tá bom. Ó, vamos, Thierry, tá na hora de falar aquele negócio de novo. Como é que é, Thierry? Vai ter um bota fora, né? O bota dentro. Na verdade, é o retorno, né? Das atividades presenciais. É uma reunião de clientes, professora. Pronto, reunião de clientes. Thierry, não perde tempo, viu? A gente vai confraternizar aí nossa vitória do semestre remoto. Vai dar certo, precisa, professor. Precisa. Cheio de aprendizados, de coisas boas, de dificuldades, de coisas ruins também, e tudo faz parte, né, meu povo? Simbora. Simbora. Vou aqui, hoje a gente vai falar da nossa provinha, né? Compartilhar aqui com vocês a tela. Vamos lá, estava aqui nos torpedos, mandando minhas disciplinas, todo mundo está vendo? Sim. Sim. Sim, professora, está vendo certo. Tá, joia. Então, vamos lá em trabalho. É esse aqui, né? Isso. Ok. Então, vamos. Sobre a arbitragem, regulamentada pela 9.307, 1996, responda. Conceitue a arbitragem abordando as seguintes características: privada, pública ou sui generis, consensual adversarial, restrição da matéria. Então, vamos lá, artigo 1º, né, da própria Lei 9.307, a arbitragem é um mecanismo de solução consensual de conflitos em razão do princípio da autonomia das partes em consenso, que em vários momentos da arbitragem é utilizado, mesmo diante de uma possível solução heterocompositiva, né? Possível porque pode ser consensual. Tem sua natureza sui generis, pois guarda características de uma justiça privada, por ser exercida por qualquer pessoa de confiança das partes. Não estou lendo não, viu, meu povo? Por qualquer pessoa de confiança das partes, tendo características de natureza pública por sua decisão valer como título executivo, judicial, caso de condenatória, bem como pela responsabilidade, né, e atuação do árbitro, que é equiparado a funcionário público para os efeitos da legislação penal. Gente, tudo isso tem parêntese e os artigozinhos da 9.307. Deixei de falar alguma coisa? Que verse sobre direito patrimonial disponível, restrição da matéria, né? Que aí está ligada à característica de privada. Certo? Certo. Pronto, beleza. A convenção de arbitragem pode ser firmada. Aqui era para ser um B, né? Mas tá mas C, mas não tem prejuízo, não. A convenção de arbitragem pode ser firmada por meio de cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Isso? Descreva. Vou autorizar aqui o Davi a entrar. Pronto. Deixa eu ver aqui as mensagens.
Sim. Ok, nada de novo. Bora lá, voltando. Então, a convenção de arbitragem pode ser firmada por meio de cláusula compromissória e ou compromisso arbitral. Tem alguém que desligar o fone, pronto. Descreva como deve ser realizada a convenção no momento da realização do negócio jurídico, ou seja, no momento da elaboração do contrato, para que não haja necessidade de firmar qualquer outro tipo de convenção quando da ocorrência do conflito. Eu explico fundamente. Bem, para que não haja necessidade de firmar, né, qualquer outro tipo de convenção, há necessidade de indicar o árbitro ou uma instituição e suas regras para, no momento do negócio jurídico, no local da cláusula de eleição do foro, sendo denominada de cláusula compromissória cheia. Indica-se ainda o pacto de todos os elementos constantes nos artigos 10 e 11 da Lei 13.140, para que não haja necessidade de recorrer ao judiciário em caso de não haver consenso sobre os trâmites e as peculiaridades do processo arbitral. Certo? Entendido? Professora. Alguma dúvida? Pois não. É da Lei 13.140 mesmo? Desculpa, minha filha, 9.307. É porque de tanto falar da 3.140, eu falei dela, é 9.307. 3.140 é mediação. Obrigada, viu, por corrigir. Professora, aí coloca o artigo 10, 11 e o 21. O 21, o 4º, o 5º e o 6º, que falam de cláusula compromissória, cheia, com a indicação do árbitro, a história de não ter que precisar recorrer ao judiciário, né? O artigo, eu acho que é o 19, que fala instituída a arbitragem, instituída a arbitragem quando da aceitação do árbitro, se for único, ou dos árbitros, se foram vários. Tem esse artigo? Pois é. Porque aí entende. Se eu digo que considera-se instituída a arbitragem somente quando da aceitação do árbitro, e a aceitação do árbitro tem que ser de consenso entre as partes, ou pode ser por meio de uma indicação do juiz, se for compromisso arbitral judicial, né? Então, é interessante que essa é a condição, né? Para ser vazio ou cheia, é saber a quem eu vou recorrer. Aconteceu o conflito, oriundo daquele negócio jurídico, eu vou recorrer a quem? Então, por isso que a importância da indicação da instituição, o árbitro e todos aqueles requisitos, né? Ninguém contrata uma pessoa sem dizer preço, sem dizer quando é que vai prestar o serviço, como é que o serviço vai ser prestado, isso é básico. É como se fosse um contrato mal feito. Quem já fez contrato, né? Sabe que um contrato mal feito é ação na Deixa certa. brechas, né? Exatamente, para ações judiciais, né? O que a gente não quer. Pois não. É importante falar que a cláusula deve ser cheia ou completa e indicar os artigos para que ela seja... Os requisitos dos artigos 10 e 11. Exato. 4. O 4 já não são os requisitos, é dizendo que a cláusula, né, se tiver todo ok, acontecendo a arbitragem, é só recorrer, né, à instituição eleita ou ao árbitro indicado pelas partes, na cláusula compromissória. E aí foi exatamente o que não foi feito nesse contrato particular de compra e venda de bem imóvel que tem na questão 2. Não é? Eles fez uma cláusula compromissória vazia.
né? Elege-se a arbitragem para dirimir quaisquer conflitos oriundos deste contrato. Quer dizer, uma relação entre particulares, aconteceu um conflito, né? Um problema na infiltração, cada um está achando que não tem a obrigação de pagar, que a obrigação é do outro. Aconteceu esse conflito e, pelo menos, eles acordaram qual era a instituição. Então, se eles acordaram qual era a instituição, eu não preciso demandar ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário indique uma instituição de arbitragem. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente, né, firmo o compromisso arbitral, judicial ou extrajudicial. Aí vai para aquele artigo 6º, 7º, 8º da 9.307. Extrajudicial, né? Extrajudicial. Por quê? Porque as partes acordaram, né, em eleger o IMAB. Isso é raro. Porque no momento que acontece o conflito, gente, há uma quebra de confiança entre as partes. E aí fica difícil acordarem sobre qual instituição indicar, principalmente por ser uma instituição privada, entendeu? Fica sempre o temor. Será que ela tinha alguma relação com aquela instituição, com aquele árbitro? Entendeu? Então, é interessante que isso fique acordado ainda quando a relação de confiança, que é quando no momento que eu estou fazendo um negócio jurídico, está em dia, está ok. Está preservada. Certo? E aí, pergunta que não quer calar. Professora, como é esse modelo de compromisso arbitral? Porque eu olhei na internet, tem 1000 modelos, cada um diferente do outro. Gente, eu gosto muito de recorrer a instituições, tá? Que tem uma credibilidade no mercado. Por exemplo, o IMAB é uma delas, né? O próprio CONIMA, o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, né, que faz parte da própria história que a gente já viu, né, em 1997, da história dos meios alternativos de solução de conflitos, mediação e arbitragem, no modelo norte-americano, né, aquele movimento que aconteceu nos Estados Unidos e veio para cá na década de 90, é marcado pelo CONIMA. O CONIMA tem tudo que eu quero abrir uma instituição de arbitragem. Vai lá, ou você se filia, ou simplesmente você se utiliza dos documentos e adapta para a sua realidade, porque você já tem um respaldo, já sabe que aquilo ali está ali disponível, já sabe que ela vai ter alguma credibilidade, anos de experiência, não é? Então, lá tem modelos de cláusula compromissória. Mas, gente, cláusula compromissória, ou de compromisso arbitral, e cláusula compromissória também. Eu quero dizer para vocês que a convenção de arbitragem, seja a cláusula compromissória, seja o compromisso arbitral, nada mais é do que um contrato, do que um pacto entre as partes, cujo objeto é dizer que vai submeter a cláusula compromissória quaisquer litígios, né, oriundos daquela relação negocial, para aquela instituição arbitral, sendo cheio, né? E o compromisso já não é mais quaisquer conflitos indefinidos, é um conflito específico. Então, vejam bem, o compromisso arbitral, que tem diferença, o compromisso arbitral, no caso aqui, extrajudicial, que é a resposta da questão, né? Por eu ter firmado uma cláusula compromissória vazia, sem a indicação da instituição do árbitro, né? Eu vou ter agora que firmar o compromisso arbitral. E aí fizeram um acordo que era para o IMAB, ok, por isso vai ser extrajudicial, e o compromisso é entre os três. O IMAB aceita e as duas partes contratam o IMAB. É como se eu estivesse contratando um escritório de contabilidade da EVA, como se eu estivesse contratando um serviço de fisioterapia, de fonoaudiologia, um dentista. Eu estou fazendo um contrato, estou contratando uma prestação de serviço. E aí são duas partes contratantes, né? No caso, aí a cláusula firma um compromisso arbitral extrajudicial, né? Onde assina a instituição, o representante da instituição ou o próprio árbitro, se você indicar o árbitro, aqui é a instituição. E eu já estou pedindo aqui para elabore com os elementos obrigatórios e facultativos do compromisso. Olá, Alisson. Certo?
que é aquilo que a gente falou que deveria constar, era na cláusula compromissória e não no compromisso. 10 e 11. Sim, exatamente. Exatamente. Viu? Porque que era o que ali são os requisitos do compromisso, mas leia-se cláusula compromissória, porque aquilo ali já serve de parâmetro para saber o que é que eu devo, né? Pontuar o que é que deve constar na minha cláusula compromissória. Certo? Por mais que lá tenha indicando que são elementos do compromisso. Certo? É bom que eles sejam firmados e pactuados, já que todos aqueles elementos devem ser pactuados de comum acordo entre as partes. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu acho que a gente está falando aqui, né? Hipoteticamente, como eu não sei decorado, eu vou aqui abrir para vocês em aulas a 9.307. Oi? Que diz aqui, ó. Constará obrigatoriamente e poderá ainda o compromisso conter. Aí, então, o 10 são os requisitos, o artigo 10, requisitos obrigatórios do compromisso arbitral, e o artigo 11, os requisitos facultativos. Certo? Aí, eu pergunto, né? Prazo para a apresentação da sentença ser facultativa, eu sei que se ele não falar, vai ser de 6 meses, mas, gente, é igual eu contratar o serviço de uma pessoa e não acordar quando é que ela vai entregar esse serviço. Faz sentido. A declaração da responsabilidade pelo pagamento, quer dizer, qual das partes vai pagar, como será o pagamento, como será dividido, né, esse pagamento entre as partes contratantes, o valor do que eu vou pagar. Quer dizer, isso aí é básico, né? Eu digo que é o poderá, mas é um poder dever. Ele deve, né? A gente deve pactuar antes. Prazo e preço, né? Ninguém contrata ninguém sem dizer prazo e preço. Confere? Então, como é que eu vou contratar uma instituição de arbitragem ou um árbitro sem pactuar isso? A própria instituição, se for uma instituição renomada. Como? Falhou. Estou dizendo, é como no direito do consumidor, né? Exatamente. No direito do consumidor, você não pode comprar ou fazer um contrato sem ter um orçamento, um prazo de execução, essas coisas. Né? Exato. Ele se torna, de lá com o outro, se torna abusivo, né? Como é que eu vou fazer? Ele se torna gratuito. Ai, não tem preço, está de graça, né? E aqui, no caso, não é. Sabe o que é que tu ganha de brinde? Uma ação judicial. Para o juiz dizer qual é o valor que vai pagar. Cara, sim, não faz sentido, né? Qualquer necessidade que gere sair do processo arbitral, daqueles 2, 3 meses de processo, para recorrer ao Poder Judiciário, não faz sentido. Porque eu vou estar o quê? Eu vou estar perdendo o principal benefício da arbitragem, que é a celeridade. No momento em que eu tenho que parar meu processo para recorrer ao Poder Judiciário para ele indicar, né, um valor a ser pago, né, conduzir, até para conduzir uma testemunha coercitivamente, enfim, usar o poder coercitivo. Eu sei que isso já não é desídia da convenção de arbitragem, né, isso faz parte do processo, mas mesmo assim, né, qualquer tipo de necessidade que venha ter de recorrer ao judiciário, que eu puder, né, sanar antes no momento da cláusula compromissória, não é no momento do compromisso, no momento da cláusula, é a melhor opção. Certo? E aí, gente, é o seguinte, fiquem à vontade do modelo, tá? Posso botar fulano de tal, do jeito que tem a qualificação das partes, e começar, né? Já que é manuscrito, né? Via de regra, vocês estão fazendo manuscrito, então começa com a qualificação e já joga aí os termos e pode botar ou 3 pontinhos, ou você mesmo
Jamile, onde encontra o modelo? Jamile, eu gosto do modelo que tem nas instituições, tipo CONIMA, IMAB, instituições de renome. Gosto muito de pegar, por exemplo, modelo de regimento, quero abrir minha instituição, CONIMA, né? Código de ética, CONIMA. Modelo de cláusula de compromisso, CONIMA. Então, lá tem artigo científico, tem modelo, certo? Vitor, pode ser digitada, pode ser manuscrita, pode ser em folha pautada, papel de pão, falo sempre, né? Com foto, aquelas fotos safadinhas assim, inclinadas, do jeito que você quiser. Pode mandar que eu leio e tá valendo. Viu? Tem uns que são, assim, profissionais, os outros fazem como puder, superação. Tá valendo tudo. Certo? E aí, mais alguma dúvida? Professora, eu tive uma intermitência aqui no áudio, bem na hora. Peraí, deixa eu olhar aqui, Valente, peraí. Bem na hora do tipo de convenção. Neste caso, a segunda questão. O documento é o compromisso arbitral extrajudicial, Valente. Certo? Por quê? Porque as partes... Oi, Messias. Então, o Messias está entrando agora, né? A segunda questão é o compromisso arbitral extrajudicial. Por quê? Porque as partes consensualmente acordaram em relação à eleição de qual instituição, no caso o IMAB, né? Após a ocorrência do conflito. Lembrando que o objeto do compromisso é o conflito, ou seja, a infiltração, a responsabilidade pelo pagamento da infiltração, né, do conserto da infiltração, tá certo? Lembrem-se disso. Enquanto na cláusula compromissória o objeto são futuros conflitos indeterminados, no compromisso o objeto já é um conflito determinado, oriundo daquela relação contratual onde tem a cláusula compromissória vazia, que foi a compra e venda do imóvel. Fechou? E modelo, Jamile, modelo na internet, o importante não é a forma, é o conteúdo. Poderia falar um pouco da segunda questão. A segunda questão é aquilo que eu já falei, né? Você faz um compromisso, faz um contrato de compra e venda, um contrato de prestação de serviço, e inclui uma cláusula compromissória, né? Vazia. No momento que acontece o conflito, para onde é que eu vou? Eu digo que eu elegi a arbitragem ali, não foi? Tá ali o contrato. Aí eu comprei o imóvel deu problema. Eu acho que era vício oculto. Fiz a vistoria e estava tudo certo. Então, eu acho que a responsabilidade é de quem vendeu, não, a responsabilidade é de quem comprou. Você comprou um imóvel usado. E aí, o judiciário, a justiça tem que decidir. Qual a justiça? A gente elegeu a arbitral lá quando fez o pacto de compra e venda, o contrato de compra e venda. Né? A gente firmou uma convenção arbitral por meio de uma cláusula compromissória inserida no contrato de compra e venda, sendo que aquela cláusula compromissória era vazia, não tinha indicação, né? De quem era, qual era a instituição. E aí eu vou ter agora que firmar um compromisso para dizer os detalhes e principalmente escolher o principal do compromisso é indicar a instituição, mas aí eu peço para que você indique também, né, os aspectos facultativos e obrigatórios que constam no artigo 10 e 11 da 9.307. Professora. Diga, Zé Maria. Então, essa cláusula primeira, ela está com informações ocultas, ela não foi elaborada devidamente, correto? Corretíssimo, está incompleta. Ela foi... Porque faltou esse link aí com relação a futuros danos, a futura, alguma coisa que acontecesse na casa ou não? Não. O que faltou foi simplesmente, Zé Maria, a indicação da instituição ao árbitro. Porque, assim, presume-se que na hora de fazer a compra e venda, você vai lá, chama um amigo engenheiro, ou chama qualquer outra pessoa, ou eu acredito na boa-fé dela, olhar, ver, tá tudo ok, tá tudo pintado, tudo bonitinho, deu a primeira chuva, pronto, alagou e filtrou. Isso era um problema recente? Já existia ou não existia? Aí você vai falar com os vizinhos, não, isso já todo ano não acontece isso. Pois não me disseram, pois agora ele vai ter que arcar com isso. Nunca resolveram por quê? Não me disse, né, que daqui a 2 meses na quadra invernosa ia acontecer isso. Então, assim, na verdade, não é... Aqui a gente está falando de instrumento, de processo. Não é do direito material em si, não é do contrato, do objeto do contrato em si.
e sim, né, da forma de solução. Quem é que vai solucionar isso? Isso, ok. É isso. Perfeito, obrigado. Mais alguma dúvida? Oi. Sobre a arbitragem geral, o que é que vocês acham? O que é que vocês pensam? Tem alguma dúvida? Quem é que utilizaria a arbitragem? Elza? Pois não, Elza. Tá falhando, Elza, o teu som. Professora? Oi. É o Vitor. Oi, Vitor. Professora, se eu estabelecer uma cláusula de arbitragem, certo? E negligenciar essa causa e recorrer para o judiciário, eu respondo por litigância de má-fé? Olha, o juiz, se você não indicar que tinha uma cláusula compromissória, sim. Agora, na verdade, pode ser de ofício do juiz, o juiz nunca saber, ou a outra parte dizer que você agiu de má-fé. Agora, a outra parte, quando é chamada, tem que dizer no primeiro momento que ela falar que tinha essa cláusula. Se as duas partes calarem, simplesmente acabam de pactuar, né? Que abriram mão da justiça arbitral. É uma opção. Então, depende de vários cis aí. Depende do juiz. O juiz pode agir de ofício, saber ou não saber. Depende da outra parte de alegar, entendeu? Que existe ou não existe. Simplesmente dizer, não, ok, eu quero a justiça. Está ótimo aqui. Fica calado, aquela cláusula é como se não existisse. Porque ambas as partes quiseram abrir mão da cláusula. Sim. Na hora que eu vou me defender, eu digo, logo preliminarmente, eu digo, o foro é incompetente. O juiz arquiva, né, sem julgamento de mérito, ainda está com uma condenação por litigância de má-fé, porque ele não informou, né? Eu tinha pactuado antes e não informei. Isto. Mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Professor, o prazo para a segunda chamada já está no Uniforme? Não, porque até amanhã, né? Aí eu abro amanhã para... Eu acho que eu botei até sábado, né? Para dar tempo de domingo, segunda e terça eu corrigir o restante das provas e lançar as notas até terça-feira. Vou tentar. Essa primeira chamada, professor, vai até amanhã, né? A primeira. Vai até amanhã, né? Então, fazer as correções, acho que dá tempo. Beleza. Que é à vontade. Abre a segunda chamada com a mesma prova. Perfeito. Obrigado. Eu acho que esse o prazo. Professora, meu vídeo estava falhando muito aqui. Eu nem ouvia o vídeo, estava falhando muito aqui o som. Aí eu não ouvi as primeiras explicações. Mas eu tenho assim, uma pergunta que você já até deve explicar. Eu posso falar de novo, Elza, mas eu vou diga, fazer querida. Eu vou fazer compromisso arbitral. Compromisso arbitral extrajudicial. Compromisso arbitral extrajudicial. Aqui, certo. Eu vou fazer ele porque nessa cláusula sexta ela está vazia, né? Isso não indica nada. Só que eles vão se submeter à arbitragem. Exato, porque não indica a instituição ou árbitro. E nada do artigo 10 nem 11. Exatamente. Tá Isso certo. mesmo. Porque assim, o artigo 19 mesmo sem ter a cláusula compromissória. Como? Diga de novo, querido. Tá falhando. Promissório. Elza, por favor, escreve no chat a tua pergunta, eu não escutei. Tá horrível meu som. Pronto, agora deu certo. Fala de novo. Pronto. Eu fiz um contrato, né? E se instalou um conflito depois. E não tinha cláusula compromissória. Sim. Aí, se eu quiser me submeter
ao juízo arbitral, eu vou ter que fazer um compromisso arbitral, não é isso? Perfeito. Primeiro, pode ser, é interessante contactar logo a outra parte, né? Dizer que vai submeter e se tem alguma instituição para que haja um acordo, quanto pelo menos a arbitragem é a indicação de alguma instituição, porque são dois quesitos aí. Você abrir mão, as partes em conjunto, abrirem mão da justiça estatal para arbitral. 2, quem eu vou contratar? Quem vai prestar esse serviço para nós dois? As partes conflitantes, certo? Isso aí tem que ser de acordo. Por quê? Porque existia previamente, com certeza, ou se não existir tacitamente, tá? A eleição do foro competente, tá certo? Do Poder Judiciário. Então, se eu abrir mão do Poder Judiciário, mesmo havendo ou não havendo nada, né, automaticamente as partes têm que acordar. Eu posso até ir sozinha. Eu posso ir sozinha para a instituição que eu quero e escolher a arbitragem em detrimento da outra parte. Mas para que aquele processo aconteça naquela instituição eleita por meio da arbitragem, a outra parte tem que concordar e firmar um compromisso arbitral. Entendeu? Entendi. É porque eu queria saber qual era o documento que eu faria, né? Após instalar o conflito, compromisso. Se era a cláusula e anexava o antigo contrato, ou se era o compromisso, mas aí já é o compromisso, né? Veja bem. Eu posso também aditar o meu contrato, certo? E incluir uma cláusula já com indicação de instituição de tudo. E aí, simplesmente, isso retroagindo a data de assinatura do contrato. Por quê? Porque aquela cláusula, inclusive, ela é autônoma em relação ao contrato. Cláusula compromissória. Então, é um mecanismo também. Autônomo para ser apartado, porque né? Serve tanto para aquele conflito que está em curso, como serve para os futuros. Porque se eu firmar o compromisso, Elza, vai servir só para aquele conflito que aconteceu. Se eu aditar o contrato e incluir uma cláusula compromissória retroativa, né, do que já passou e com efeito, né, ex nunc, ex tunc, né, então vai albergar qualquer tipo de conflito que porventura venha a ter. É mais abrangente. Mas pode também. É um outro caminho. Certo? Entendi, professor. Beleza. Sim, e você queria ver alguma coisa do começo, que era? Não, era essa dúvida mesmo, de quando é que eu vou usar o documento da cláusula e o documento do compromisso, né? Já tendo o contrato, né? Após o conflito, antes do conflito, mas já deu para clarear aqui. Então, várias possibilidades, né? A cláusula ela abrange os conflitos futuros, não só aquele, mas tudo, né? Exato. E aí, meu povo, deixa eu ver aqui o que é que vocês estão. Professora, por favor, não esquece de gravar. Tá gravando. Professora, me tiraram, Elza. Tentou entrar, entrou, né? Pode ser digitada a prova, pode ser digitada, pode ser manuscrita. Fui eu. Então, pronto. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Mais alguma dúvida? Foram ótimas as dúvidas de hoje. Acho que a gente avançou um pouquinho mais na matéria, né? Porque a gente tinha falado uma vez. Deu para amadurecer mais o tema, né? Professora, aí você mexe a capa aqui. Calma, Vitor. Sei. A gente vai ter mais 2 encontros. Vai ter o encontro do dia 23 e vai ter o encontro na casa do Thierry. Ah, tá bom. O quê? Eu não tinha escutado, não, é? O encontro no Thierry é presencial, é depois da quarentena, viu? Não saiam
Sim, eu peço que vocês não saiam do grupo do WhatsApp por 2 motivos. vamos Um é continuar no porque a grupo. nossa monitora vai aplicar um questionário para o Encontro de Iniciação à Docência, certo? A saber como é que foi esse período. Olha aí, Thierry. E o outro é para a gente combinar, né? O nosso reencontro presencial. Viu? Ok? Tudo certo? Ok, professora, combinado. Então, pronto. Fechamos. Então, vou encerrar. Grande abraço a todos. Continuo aí à disposição de vocês pelo WhatsApp. Grande abraço. Vou interromper Tchau. aqui a gravação. Tchau, tchau.